Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o desenho da parede aqui em casa. Então eu estou usando essa frase que é de uma música e eu vou colocar ela na parede porque ela é uma frase importante na minha história e na do meu marido. Então basicamente eu estou usando canetas Posca, estou usando fita métrica, giz de lousa e o apontador é só para apontar o giz de lousa. Então eu começo medindo a parede, porque a proporção que eu fiz no rascunho à mão é a mesma proporção que eu usei da parede. Então, aqui é um quadrado de 60 por 60. Então, no caderno eu fiz 10 por 10. E agora eu tô colocando esses quadrados, porque é da mesma forma que eu coloquei na minha folha de rascunho. E eu vou colocar a frase exatamente nos mesmos lugares, porque aí não tem como ficar diferente do que eu estava imaginando. Então, agora eu estou desenhando todo o rascunho, eu não estou colocando todos os detalhes que eu quero, é mais só para eu me basear e conseguir ter uma ideia, né, para não começar direto na caneta, porque se errar fica muito mais difícil de apagar. Até dá para apagar, se vocês estão usando caneta Posca, como a caneta Posca é a base d'água, dá para ir com um pano molhado e apagar se tiver algum erro, mas ela acaba manchando, ou é mais difícil, aí tem que passar um outro pano por cima. Então, é sempre bom começar com o rascunho de giz, porque aí vocês vão passando a caneta só por cima. Então, aqui eu tô fazendo, ó, exatamente, eu tô seguindo o que eu coloquei na minha folha de papel. E agora eu já comecei com a caneta Posca branca. E vocês estão vendo que eu tô com um pano na mão. E esse pano eu vou, ao mesmo tempo, apagando as letras, se eu tiver bastante certeza de onde vai ficar cada pedaço da letra, né, que eu quero. Então, aqui no caso eu tenho certeza, porque senão dava para fazer por cima também. O problema de fazer por cima é que aqui, como eu estou usando um giz bege, ele acaba se misturando com a caneta Posca. Se vocês fizerem com giz branco não tem problema, mas eu só tinha essa cor aqui em casa. Então, por isso que eu apago e aí eu faço antes, senão ele vai acabar se misturando e não fica tão legal. Aqui eu tô fazendo o banner, então aqui eu tô passando bem fora do giz, não dá para vocês terem tanta essa visibilidade, mas eu tô passando de um jeito que eu não coloque a caneta em cima exatamente do giz e vou fazendo exatamente no lugar onde eu planejei, porque depois eu também quero fazer alguns detalhes um pouco mais escuros em alguns lugares, fica mais fácil também de reforçar a tinta, vai ficar um destaque bem legal. Olha como já tá ficando super interessante apenas com esse pedacinho, né, que eu tô fazendo. Agora vem a parte do will, que é uma parte mais grossinha, ela acaba dando um pouquinho mais de trabalho do que todo o resto, mas também não é nada muito complicado. É só seguir o molde que estava antes que não vai ter erro. Olha lá, agora eu já preenchi o meu will, porque eu quero que ele tenha um destaque bem forte na minha parede. Claro que ele não vai ficar branco assim, porque vocês vão ver que eu vou colocar alguns detalhes com a caneta Posca cinza. Eu tenho também uma caneta Posca preta, que eu estava até pensando em fazer alguns detalhes, mas eu acho que no fim das contas eu vou usar só a branca e a prata mesmo. Agora eu já vou colocando os detalhes que estão no papel, então tá vendo? Eu tô sempre olhando o meu rascunho, porque eu quero que fique exatamente igual como eu tinha planejado. Então eu coloco alguns pontinhos, algumas hashtags para dar um detalhe que é o que eu planejei. Mesma coisa, eu fiz alguns tracejados no banner também, para ficar um pouco mais fofo, né? E não ficar simplesmente só o escrito, né? Deixar ele um pouco mais divertido e não simplesmente parece que eu joguei na parede. Então, aqui de novo eu tô colocando mais alguns detalhes, pondo vários pontinhos, porque eu acho que fica legal e dá bastante destaque. E aí, depois que a caneta branca tá bem sequinha, eu começo com os detalhes em prata. Então, eu fiz alguns risquinhos nas partes mais grossas das letras e eu fui colocando alguns pontinhos. Fica tão lindo, talvez não dê para vocês verem certinho assim agora, né? Porque eu tô bem longe da câmera,
mas fica muito charmoso e não fica somente o branco, né, parece que tá dando um acabamento, vai ficar muito mais legal do que simplesmente deixar tudo branco, pelo menos eu acho, né, pode ser que vocês gostem dela toda branca e não tem problema. E vocês estão vendo que é muito simples, né, eu tô fazendo, ó, com base no molde, eu só medi e o que eu fiz no papel eu tô passando para a parede. Então, vocês colocando exatamente do jeito que vocês planejaram, não tem erro. É só copiar exatamente igual, dividindo a parede, usando a mesma proporção do caderno, que vai ficar muito legal. Então, é bem fácil, é treino. Se vocês acharem que é difícil no começo, vocês podem praticar e aí vocês passam para a parede de vocês. Espero que tenham gostado. Deixa seu like aí no vídeo, deixa seu comentário também e até os próximos vídeos do canal.